O que você faria se seu filho de 7 anos acordasse você às 2:30 da manhã, segurando um microfone de brinquedo, cantando com a voz e os trejeitos de um cantor famoso que morreu antes dele nascer? E se ele dissesse com lágrimas nos olhos que sente falta dos palcos lotados, da Wanda turnê e de uma filha que ele teve em outra vida? Em um bairro simples de Belo Horizonte, numa casa geminada de muro baixo e piso de cerâmica branca, vivia uma família que jamais imaginou ser o centro de uma das histórias de reencarnação mais estranhas e comentadas do Brasil. Os Almeida eram gente como tanta outra. Marcelo, motorista de aplicativo, virava à noite para pagar as contas. Ana Paula, atendente em uma farmácia popular, sabia de cor os remédios de meia cidade. E no meio dos dois, o pequeno Pedro, um menino magro, de cabelos cacheados e sorriso fácil, nascido numa noite chuvosa de fevereiro de 2017. Pedro sempre foi diferente. Não no jeito esquisito, mas por uma coisa que ninguém sabia explicar: música. Desde muito cedo ele batucava em tudo: panelas, caixas de papelão, latas vazias. Com 3 anos, fazia ritmo com colher e copo de vidro. Com 4, cantarolava melodias que ninguém da casa conhecia. Uma tarde, enquanto Ana lavava a louça, ele parou na sala, desligou a TV e disse: "Mãe, por que você não gosta mais das minhas músicas novas?" "Que músicas, filho?" "As que eu cantava nos shows. Agora ninguém grita mais meu nome." Ana riu, achando que era brincadeira, mas aquela frase ia voltar para assombrar a memória dela muitas vezes. Capítulo 1. A madrugada do show invisível. A noite que mudou tudo foi num sábado, 12 de agosto de 2024. Marcelo tinha acabado de chegar do trabalho. Tomou um banho rápido e desabou na cama. Ana apagou a luz, agradeceu por mais um dia e tentou dormir, com a cabeça girando em contas, boletos e listas do mercado. Às 2:32, um som baixinho veio da sala. Não era TV, não era celular. Era alguém cantando. Ana abriu os olhos assustada. O quarto estava escuro, só o brilho fraco da rua entrando pela fresta da janela. Marcelo roncava de lado, morto de cansaço. Ela levantou devagar para não acordá-lo, abriu a porta do quarto e sentiu um arrepio subir pelas costas. Na sala, Pedro estava em pé no sofá de pijama do Homem-Aranha, segurando o microfone de brinquedo como se fosse de verdade. A luz da rua entrava pela janela e pegava bem no rosto dele. Os olhos fechados, a mão livre no peito, a voz firme. Ele não estava brincando. Ele estava se apresentando, mas não havia música tocando, não havia caixa de som ligada. Mesmo assim, o menino cantava afinado, cheio de melismas, viradas e improvisos que lembravam um cantor de pagode experiente. Ana sentiu o coração disparar. "Pedro", ela sussurrou, "o que você está fazendo, meu amor?" O menino parou devagar, como se estivesse acordando de um sonho. Abriu os olhos, cheios de lágrimas, e olhou para a mãe com uma tristeza que não combinava com 7 anos. "Desculpa, mãe, eu só estava ensaiando." "Ensaiando o quê, filho?" "O show de sábado. O pessoal de Salvador já comprou todos os ingressos. Eu não posso errar." Ana gelou. "Salvador, filho? Que show? Que ingressos? Você nunca saiu de Belo Horizonte." Pedro franziu a testa, confuso. Olhou ao redor, como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. "Ah, é verdade", murmurou. "Eu esqueço às vezes." "Esquece o quê, Pedro?" Ele respirou fundo. "Que eu não sou mais o Luan." Capítulo 2. O nome que não saía na TV. No dia seguinte, Ana contou tudo para Marcelo. "Amor, você tá cansada demais", ele disse, tomando café preto numa caneca lascada. "Criança inventa coisa. Ele deve ter visto no YouTube." "Marcelo, a gente quase não liga internet para ele. E outra, desde quando um menino de 7 anos canta daquele jeito? Parece que já fez 1000 shows na vida." Marcelo decidiu fazer do jeito dele, testando. À noite, depois do jantar, ele chamou Pedro para a sala. "Filho, bora ver uns vídeos de música?" "Tá bom." Marcelo abriu a TV num app de vídeos. Digitou "Cantor Luan Pagode ao vivo" no campo de busca. Nada. Só apareciam resultados de Luan Santana, pagode anos 90, mas nenhum Luan com o rosto que ele procurava, e nem sabia qual era. "Que Luan é esse que você falou para sua mãe, hein?" perguntou Marcelo, tentando parecer casual. Pedro deu de ombros. "Ué, pai, Luan Ribeiro, né? Você não lembra? Eu usava sempre camisa branca e chapéu preto nos shows de Salvador." Marcelo gelou. O nome não era de nenhum cantor famoso. Ele pesquisou rápido no celular, escondido. Nada de Luan Ribeiro, cantor de pagode. Só gente comum. Mas o jeito que Pedro falava, como se fosse óbvio. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Na escola, a professora chamou Ana. "Seu filho tem uma coisa diferente. Ele canta afinadinho, coloca emoção, parece adulto." Certa tarde, desenhando, Pedro rabiscou um logo num caderno, um microfone com asas e as iniciais LR. "Que isso, filho?" "Meu logo antigo", respondeu sem pensar. Era da turnê Vem Comigo Brasil. Ana e Marcelo começaram a evitar o assunto. Fingiam que era fase, imaginação, influência de
de vídeo, até que veio a frase que nenhum dos dois conseguiu ignorar. Numa noite calma, deitado no quarto, Pedro perguntou: "Mãe, por que a gente não visita mais a minha filha?" Ana arregalou os olhos. "Sua, o quê?" "Minha filha, a Clarinha. Ela mora com a mãe dela numa cidade de praia. Eu quase não vejo as duas desde que o ônibus pegou fogo." Capítulo 3. O acidente que ninguém contou. Ana sentiu o mundo girar. "Que ônibus, Pedro?" O menino apertou o lençol entre os dedos, a voz baixando. "O ônibus da banda, mãe. Na estrada, de madrugada. Eu tava voltando de um show no interior da Bahia." Ele fechou os olhos como se visse a cena. "Acordei com um cheiro de fumaça. Gente gritando. Porta travada. Eu tentei tirar todo mundo, mas uma lágrima escorreu. Depois disso, eu acordei aqui, pequeno, na nossa casa, com você." No dia seguinte, enquanto Pedro estava na escola, Ana digitou no celular: "Ônibus, banda, pagode, incêndio interior da Bahia, cantor Luan." Nada. Ela tentou outras combinações, nomes diferentes. Encontrou várias notícias de acidentes com bandas pequenas de bar, mas nenhum Luan Ribeiro. Isso a deixou ainda mais inquieta. Se fosse uma banda famosa, ia ter notícia. Ela comentou com Marcelo. Mas e se fosse um cantor médio, daqueles que fazem sucesso regional e somem rápido? Marcelo resolveu tomar uma atitude. "Vou gravar esse menino." Capítulo 4. A música que não existia. Uma noite, Marcelo deixou o celular discretamente apoiado na estante, gravando. "Filho, canta aí aquela música que você vive cantarolando." Ele pediu. "Aquela que fala de mar e rodovia." Pedro sorriu, fechou os olhos e começou. A letra falava de estrada, de saudade, de claridade no olhar da Clara. O refrão tinha cara de pagode chiclete, mas com uma dor verdadeira por trás. Quando Pedro terminou, Marcelo e Ana estavam em silêncio, arrepiados. Mais tarde, Marcelo pegou o áudio, jogou no computador velho e começou a pesquisar. Procurou a letra no Google, nada. Procurou trechos no YouTube, nada. Procurou por pagode, claridade, clara, estrada, mar. Só resultados aleatórios. Era como se aquela música realmente não existisse em lugar nenhum, a não ser na cabeça do filho deles. No fim de semana, Marcelo chamou um amigo músico, o Jefinho, que tocava bateria num grupo de pagode de bairro. "Ouve isso aqui." Jefinho ouviu, franziu a testa. "Quem compôs isso?" "Pois é, né?" Marcelo devolveu. "Um menino de 7 anos. Tá de sacanagem. A levada é igual pagode de começo de 2010, dessas bandas que faziam show em trio elétrico, interior, verão, mas eu nunca ouvi essa música na vida." Jefinho pensou um pouco. "Isso parece música de banda que ia estourar e morreu antes. Tipo aquelas histórias de ônibus na estrada, sacou?" Marcelo sentiu um frio no estômago. Capítulo 5. O contato do passado. Numa noite de chuva fina, enquanto Pedro dormia, o casal resolveu fazer algo que estava martelando a cabeça dos dois. "Tá, esse tal de Luan Ribeiro existiu mesmo. Alguém deve lembrar", disse Ana. Produtor, músico, ex-namorada. Eles foram para grupos de Facebook de músicos, fóruns antigos, comunidades de pagode dos anos 2000. Depois de horas e dezenas de mensagens ignoradas, uma resposta apareceu na DM de Marcelo. Era de um perfil de um homem chamado Rogério Luz. "Cara, conheci um Luan Ribeiro sim, cantor de pagode, região Nordeste, anos 2010. Nunca bombou em rede nacional, mas enchia casa de show pequena. Sumiu depois de um acidente." Por que a pergunta? Marcelo sentiu as mãos suarem. "Meu filho diz ser ele reencarnado." Seguiu um áudio. Rogério ouviu em silêncio. Minutos depois, mandou outro áudio de volta, a voz trêmula. "Essa música. Eu conheço essa música. Eu toquei essa música com ele numa van na estrada, indo para um show perto de Ilhéus. Ele dizia que tinha escrito para a filha que quase não via. Clara, a gente nunca gravou em estúdio, só tocou em ensaio e num show pequeno. Como é que seu filho sabe isso, cara?" Marcelo e Ana se olharam sem resposta. Rogério pediu para fazer uma chamada de vídeo. Quando o rosto cansado do homem apareceu na tela, Pedro, que tinha acabado de acordar, passou atrás dos pais, de pijama. Ele parou, olhou para o celular. "Rogério?" perguntou com naturalidade assustadora. O músico largou o cigarro que segurava. "Qual é a cor do violão que eu tinha na van?" disparou, quase gritando. "Roxo, ué", respondeu Pedro. "Sai-se, e você vivia reclamando que eu cantava alto demais e te deixava rouco de fazer segunda voz." Rogério levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Era ele mesmo que falava isso. Soluçou. "Rogério, para de reclamar. Você é meu coro favorito." Ana encerrou a chamada com a voz embargada. "Chega por hoje." Capítulo 6. A filha que não sabia. Uma semana depois, Rogério mandou outra mensagem. "Achei o contato da mãe da menina, a tal da Clara. Você quer mesmo ir até o fim?" Ana e Marcelo passaram dias discutindo se deveriam envolver mais gente nisso. Até que, numa noite calma, Pedro entrou na sala, sentou no sofá e falou: "Mãe, tá na hora de eu ver a Clara, né?" "Por quê, filho?" "Porque eu prometi." Ele apertou o microfone
microfone de brinquedo nas mãos. Eu prometi que um dia ia explicar por que eu não voltei daquele show. No sábado seguinte, pegaram um ônibus para Vitória, no Espírito Santo, onde a mulher vivia agora com a filha. O apartamento era simples, num conjunto habitacional perto do mar. Quem abriu a porta foi Carolina, uma mulher de 30 e poucos anos, camiseta larga e olhar desconfiado. Atrás dela, uma menina de 10 anos, cabelos presos num coque alto, observava curiosa. "Você é a Carolina?" perguntou Ana, nervosa. "Sou. O Rogério avisou que vocês viriam", ela respondeu, seca. "Mas se isso for alguma zoeira com o nome do Luan, eu ponho vocês pra fora." Pedro deu um passo à frente. "Oi, Carol." Carolina arregalou os olhos. Ninguém a chamava assim mais. "Quem te ensinou a me chamar assim? Você ficava brava quando eu te chamava de amor na frente dos outros", respondeu o menino, sem pensar. Dizia que confundia a cabeça da Clara. A menina atrás de Carolina franziu a testa. "Mamãe, ele sabe disso." Pedro olhou para a garota emocionado. "Clarinha", a voz dele falhou. "Você cresceu." Carolina endureceu. "Se você é algum fã maluco, eu não tive tempo de ser pai direito", cortou Pedro. "Vivendo de show, estrada, entrevista, eu te via pouco. E quando via, você já estava maior. A última vez que te vi, você derramou suco de caixinha no violão roxo do Rogério e eu briguei com você." Ele engoliu em seco. "Eu me arrependo dessa bronca até hoje." Os joelhos de Carolina quase falharam. "Isso não tá certo", murmurou. Clarinha deu um passo à frente. "Se você fosse mesmo meu pai", disse com voz firme, tentando manter o controle. "Qual foi a última coisa que você me disse antes de ir pro show?" Pedro respirou fundo. "Eu tava atrasado. Você tava de pijama de unicórnio. Pediu pra eu cantar a música do mar mais uma vez. Eu cantei só o refrão na porta, sem microfone nem nada. E falei, prometo que na volta te levo na praia, nem que seja de madrugada." Uma lágrima caiu dos olhos da menina. "Mamãe, foi isso mesmo." Carolina desabou numa cadeira, chorando. Capítulo 7. Despedida em vida. Naquela tarde, ficaram horas conversando. Pedro contou memórias que só Luana e Carolina poderiam ter compartilhado. Um aniversário num bar vazio, uma briga por causa de ciúmes de uma dançarina, o medo que ele tinha de dirigir à noite. Em certo momento, Clarinha perguntou, "Se você é meu pai, por que você voltou assim, pequeno? Filho de outra pessoa?" Pedro olhou para Ana e Marcelo, que observavam de longe, apertando as mãos um do outro. "Eu não sei tudo", respondeu o menino. "Só sei que acordei de novo em outra casa, com outro nome, e um monte de coisa antiga na cabeça. Acho que..." Ele procurou as palavras. "Acho que me deixaram voltar um pouco para consertar o que ficou quebrado." "Quebrado?" Clara insistiu. "Faz seu coração, o da sua mãe." Ele respirou fundo. "O meu também." Carolina enxugou as lágrimas e se aproximou. "E o que você quer agora?" Pedro sorriu. Um sorriso meio triste, meio leve. "Te pedir desculpa direito. Dizer que eu devia ter voltado daquele show mais cedo, ter amado menos o palco e mais meu tempo com vocês. E dizer que..." Ele olhou para Ana e Marcelo, "que agora eu tenho outra vida, outra mãe, outro pai. E eu quero viver ela direito também." Clarinha se jogou no colo dele, chorando baixinho. "Eu não lembro da sua voz direito", confessou. "Só de pedacinhos." Pedro afastou-se um pouco, pegou o microfone de brinquedo que tinha levado e começou a cantar a tal música do mar. Dessa vez, a voz ainda tinha aquele peso antigo, mas já havia algo diferente. Um pouquinho de Pedro misturado com Luan. Algo novo nascendo ali. Carolina fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Por alguns minutos, naquela sala apertada em Vitória, parecia que duas vidas ocupavam o mesmo espaço, o mesmo corpo, a mesma música. Quando a canção terminou, foi como se um peso gigantesco tivesse saído do ambiente. "Agora eu posso descansar", murmurou Pedro baixinho, como se falasse com alguém que só ele via. Epílogo. Quando a música fica 6 meses se passaram. Pedro voltou para a rotina de escola, dever de casa e bola na rua. Ele ainda gostava de música, mas já não acordava de madrugada para ensaiar show, nem falava de turnê, ônibus ou incêndio. As lembranças de Luan pareciam ter virado um sonho distante. Às vezes, quando pegava no sono vendo TV, Marcelo e Ana se perguntavam se tudo aquilo tinha sido real, ou se a mente humana é capaz de coisas que ninguém entende. Num fim de tarde, Pedro apareceu na cozinha com um caderno na mão. "Mãe, pai, fiz uma música nova." Eles se olharam. "É do Luan?" perguntou Marcelo com cuidado. "Não", ele sorriu. "É minha." A letra falava de estrada, de mar, de claridade, mas agora era outra história. Em vez de um pai que sumiu, falava de alguém que aprendeu a ficar, que preferia um quintal com família a 1000 palcos lotados. Ana chorou em silêncio, lavando a louça. Marcelo gravou aquela música e, sem grandes pretensões, jogou na internet com o título
título Canção de um menino que talvez tenha vivido 2 vidas. O vídeo rodou grupos de WhatsApp, páginas de mistério, canais de espiritualidade. Alguns diziam que era tudo invenção, outros juravam ver verdade nos olhos do garoto. Entre quem acreditava e quem duvidava, uma coisa era certa: a música tocava fundo em quem ouvia. Hoje Pedro tem 13 anos. Não fala mais em reencarnação nem em ônibus pegando fogo. Mas quando alguém pergunta por que suas letras são tão maduras, ele dá de ombros e responde: talvez eu só tenha aprendido cedo demais que a vida é curta demais para a gente não dizer eu te amo enquanto ainda dá tempo. No fundo de uma gaveta, Ana guarda um microfone de brinquedo gasto, um caderno com a primeira versão de A Música do Mar e um bilhete que Carolina mandou escrito à mão: obrigada por devolver meu Luan. Mesmo que por poucas horas, ele finalmente conseguiu se despedir, porque algumas histórias não aparecem no jornal, não viram documentário nem processo judicial, mas ficam gravadas onde realmente importa, no peito de quem viveu. E você, depois de ouvir tudo isso, responde nos comentários. Você acha que a alma pode voltar para terminar o que ficou pendente ou acredita que foi tudo coincidência? Se essa história te fez pensar sobre os mistérios entre a vida e a morte, compartilha com alguém que precisa lembrar que pedir perdão e perdoar talvez seja o maior show que a gente pode fazer nessa vida.